Será que nós devemos seguir mesmo o nosso coração? Olá, eu sou Matheus dos Passos e hoje a gente vai ver um pouquinho da lição 7, mas de uma maneira um pouco diferente. Nos outros vídeos eu estava abordando todos os pontos da lição, nesse vai ser um pouquinho mais breve, trazendo apenas o tema da lição para que você possa usar esses insights na sua aula de maneira mais prática. Então hoje nós vamos ver o que é o nosso coração, depois por que o nosso coração é tão ruim e depois o que nós devemos fazer para que nosso coração seja totalmente transformado por Jesus. E para começar, eu acho que não tem uma maneira melhor do que começar explicando de fato, afinal, o que é o nosso coração? Bom, segundo a Confissão de Fé das Assembleias de Deus, o coração diz respeito a toda a parte interior humana. O ser humano é formado por corpo, alma e espírito, enquanto alma e espírito dizem respeito ao coração. A partir disso, a gente tem que todo o início de vontade, toda a volatilidade humana, que geralmente é usada essa palavra para falar sobre as vontades, sobre os desejos, sobre tudo que há no interior do ser humano, tudo que ele é por dentro, diz respeito então ao coração. É interessante fazer uma analogia para a gente entender um pouco melhor, porque eu acredito que o nosso coração seja como se fosse uma fonte. Nossa vida é como se fosse um rio. Tudo que a gente vê no rio são as ondas, tem pedras no caminho, tem dificuldades na nossa vida, enfim. Mas conforme a gente vai indo, a gente vai encontrando caminhos, as pessoas vão vendo as nossas ondas, vão vendo quando a gente está mais calmo, quando a gente está mais revolto. Mas todas as áreas da nossa vida são como se fosse um rio. O coração, no entanto, é como se fosse a fonte. Então todas as águas que estão no caminho desse rio um dia já passaram e já se originaram na fonte que é o nosso coração. É importante pensar nisso porque quando nós vemos o nosso rio cheio de sujeira, quando nós vemos a nossa vida cheia de coisas que não deveriam estar ali, muitas vezes o nosso desejo é limpar o rio. Então a gente começa tirando, começa mudando os nossos comportamentos e tal, e isso é muito bom, com certeza, isso é importante. Mas se a gente não mudar a nossa fonte, que é de onde vêm as águas que moldam a nossa vida, e se a gente não mudar o nosso coração, nada vai mudar de uma forma perene. Então quando a gente faz aquela autoanálise de coisas ruins que a gente está fazendo e começa a mudar essas coisas, isso é muito bom. Mas se a gente não mudar o que está no nosso coração, essas coisas vão ser passageiras. E é importante pensar nisso porque, afinal de contas, nosso coração é tão bom quanto o pessoal está dizendo que ele é? É muito comum hoje em dia a gente escutar frases de siga o seu coração tá mandando, é porque você precisa fazer, como se o coração fosse um Deus. Mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre o coração? Em Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10, nos diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Pense agora que você é o profeta Jeremias e pense em tudo de enganoso que existe. Talvez você pensaria na serpente, uma pessoa que é enganadora, às vezes você pensaria em qualquer outra coisa. Mas agora pense a escolha das palavras do profeta Jeremias, que foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever isso, que o coração não é uma coisa enganosa, não é uma coisa que é mais ou menos enganosa, mas é mais enganosa do que todas as coisas. Imagine o quão enganoso é o nosso coração para que Deus inspire o profeta Jeremias a dizer que ele é mais enganoso do que todas as coisas. Tudo que existe, nada é mais enganoso do que o nosso coração. E ele continua dizendo que ele é também perverso. Quem o conhecerá? Aqui eu já falo, se você acha que você conhece o seu coração, tome cuidado, porque a Bíblia fala que ele é tão perverso e tão enganoso que existe só um que conhece. Eu, o Senhor, no versículo 10, esquadrinho o coração e provo, aqui na minha tradução tá os rins, mas fala de entranhas, fala que tem dentro do nosso ser, que fala também de coração. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então pensem que a Bíblia nos mostra o coração como algo altamente enganoso. Então se a gente dá vazão, se a gente escuta o nosso coração, a gente precisa tomar muito cuidado, porque ele é enganoso. E só entendendo a gravidade do coração ser tão enganoso assim, é que a gente vai dar o real valor para outras promessas que Deus nos faz para o nosso coração. Pense em Ezequiel, capítulo 36, versículos 26, que nos diz: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne.
É importante mencionar que o nosso coração não foi sempre tão ruim, tão enganoso. Deus nos fez perfeito e o nosso coração também era perfeito e verdadeiro. Mas a partir do momento que nós, através de Adão, pecamos, o pecado corrompeu os nossos desejos, corrompeu tudo o que há no nosso coração. Isso é importante porque a partir dali, o nosso coração é inclinado para o mal. E o que significa ser inclinado para o mal? De uma maneira muito fácil de compreender, parece que tudo que é ruim é mais fácil. Sabe aquilo que eu falei no começo, aquela analogia que o nosso coração é como se fosse uma fonte? O que eu quero dizer com isso é que a nossa fonte parece que agora é simplesmente amarga. Toda a água que sai do nosso coração, tudo que sai de dentro do nosso coração, tudo que molda a nossa vida é amargo, é ruim, é corrompido pelo pecado. Então parece que é sempre mais fácil pecar, é sempre mais fácil fazer o que é errado e é muito mais difícil que a nossa fonte dê uma água doce, dê uma água que agrada ao Senhor. E é só pensando na gravidade que é isso que a gente compreende então a oportunidade que Deus nos dá, que é de pôr um novo coração em nós. Lembre-se que Deus tiraria o nosso coração de pedra. E o que significa? O que nos traz à mente um coração de pedra? É um coração duro, um coração que não é maleável, um coração que não tem vida, um coração de pedra não tem vida ali. Mas Deus diz que pode tirar esse nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne. O coração de carne nos leva a um coração com vida, um coração vermelho que faz as funções que ele deveria fazer. Um coração não deveria ser de pedra, mas sim de carne. O nosso coração não deveria ser enganoso, mas sim verdadeiro. Deus está falando basicamente que ele pode nos dar de volta aquele coração que nós deveríamos ter. Apesar disso, é importante mencionar que, tendo ainda um coração de carne, a nossa inclinação muitas vezes ainda vai ser para o pecado. Então, a partir do momento que Deus nos dá um coração de carne, isso é muito bom, mas isso não tira a nossa responsabilidade de manter um relacionamento com Deus que vai manter a vida nesse nosso coração. Um coração de carne pode sim ser guiado pelo Espírito Santo, mas se a gente não se cuidar com o coração de carne que Deus nos deu, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, nós podemos tirar o coração de carne que Deus nos deu e colocar de novo o coração de pedra em nós. Isso é muito bem falado em Hebreus capítulo 3, versículo a partir do 7, que nos diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Pensem em um povo que tem um relacionamento com Deus muito próximo, afinal, Deus ele fala com Moisés ele fala com o povo viu as obras de Deus, tem um relacionamento com ele, mas Deus fala que por conta de tudo isso que eles estão vivendo, eles podem endurecer os seus próprios corações para não escutarem a voz de Deus. Isso é uma realidade que pode acontecer com cada um de nós. Nós, apesar de sim termos recebido esse novo coração, nós podemos endurecer ele ao ponto de não escutarmos mais a voz de Deus. Isso é importante de mencionar para que a gente vá para o ponto final, que é o que nós devemos fazer com o nosso coração. Onde o nosso coração deve realmente estar. E aí Lucas capítulo 12, versículo 34 nos fala muito sobre isso. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí também estará o seu coração. Não pense que a partir do momento que você recebe o coração de Deus, tá feito. Porque a partir do momento que você recebe o coração novo de Deus, aí que começa o seu trabalho para mantê-lo. A partir do momento que Deus renova a sua fonte de água, aí sim você tem o trabalho de manter ela sempre limpa, para que os seus rios da sua vida possam ser limpos e servir de água potável para outras pessoas. Então cuide do seu coração para que nele não haja nada que é desse mundo, porque esse mundo passa. Quando abordam Jesus perguntando qual é o maior mandamento, Jesus nos fala: amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Dentro do teu coração não pode haver lugar para qualquer outra coisa que não seja
Deus. Isso não quer dizer que você não vai amar sua família, não quer dizer que você não vai amar o seu trabalho, quer dizer que você vai amar tudo isso, mas você vai amar isso porque Deus quer que você ame. Existe uma música antiga que fala que Deus precisa pegar, como se fosse a roda, pegar o volante da nossa vida. E nós podemos usar isso. Deus pegue o volante do nosso coração. Porque só com Deus guiando, só com o Espírito Santo guiando o caminho do nosso coração, habitando dentro de nós e moldando o nosso coração, tirando o que não é dele, botando o que é dele, é que nós podemos alcançar as promessas que Deus fez para o nosso coração. São promessas de paz e alegria. Então, você quer receber as promessas que Deus fez para o seu coração? Seja guiado pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo pegar o volante e guiar você sobre o que você deve ou não fazer. Deixe o Espírito Santo ser a fonte da qual nascem todos os seus desejos, todos os seus sonhos. E assim, a sua vida, o seu rio vai ser um rio límpido, vai ser um rio limpo, vai ser um rio que vai glorificar a Deus. E por hoje seria isso. Se você gostou, se inscreve no canal. Deixa aí nos comentários também se você gostou mais desse formato, gostava mais do outro, né? Eu fico aberto aqui a sugestões. E por hoje é isso. Muito obrigado pela sua colaboração até aqui. E qualquer dúvida pode deixar nos comentários também, beleza? É isso aí. Valeu.